Alziro, eu sou acadêmico de Medicina da turma 7 da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E hoje nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês o meu trabalho na disciplina de Iniciação em Fundamentos Científicos 4 do professor Dr. Antônio José Grande. Então, prosseguindo, meu trabalho vai versar sobre a profilaxia contra a doença de Lyme. Primeiramente, o que é a doença de Lyme, né? A doença de Lyme é uma infecção transmitida por uma bactéria, né, a Borrelia burgdorferi, né? Existem vários subtipos de Borrelia, né? Um complexo Borrelia burgdorferi sensulato, e são bactérias na forma de espiroqueta, né? Essa forma de espiral aqui que facilita com que elas infectem as células do hospedeiro. Essa doença ela é endêmica dos Estados Unidos, Canadá e Europa, mas desde início da década de 90 vem sendo relatado várias ocorrências no Brasil e também em outros países da América Latina e Austrália. Por exemplo, nos Estados Unidos é bem comum esse carrapato aqui da perna preta, né, do gênero Ixodes, né? Ele é um carrapato típico de cervos, roedores, né, animais silvestres, né, bem comum na região nordeste dos Estados Unidos, onde se concentra a maioria dos casos de doença de Lyme. Porém, no Brasil, né, tem sido relatado uma doença de Lyme símile, né, transmitida principalmente pelo Ambyloma cajanense, né, que é aqui o nosso carrapato estrela, que também transmite a febre maculosa. E há relatos, né, dos pesquisadores que outros carrapatos podem estar incluídos, né? Dentre eles o do gênero Rhipicephalus, né? Que é o carrapato do boi, do gado, né? Aí, prosseguindo, eu trouxe um mapa aqui para mostrar para vocês a área de ocorrência da doença de Lyme, né? Ele é uma doença que ela é endêmica da região nordeste aqui dos Estados Unidos, mas nordeste dos Estados Unidos e Europa, mas ela chega até áreas aqui da Rússia, né? E nos últimos anos, né, desde a década de 90, tem se relatado casos de doença de Lyme símile, tanto no Brasil quanto na Austrália e outros países da América Latina, o que merece, né, mais investigações e estudos a respeito, né, porque nesses locais ainda não se conseguiu isolar de fato a bactéria em um meio de cultura, o que gera um pouco de debate entre os pesquisadores sobre a ocorrência dessa doença. Só que essa doença que se manifesta principalmente nesses países, ela tem, como eu posso dizer, ela tem sintomas clínicos semelhantes à doença europeia e norte-americana. E tratamento semelhante, também transmitidas por carrapato, acredita-se que sejam variações, né, da doença de Lyme norte-americana e europeia, né, que a bactéria talvez possa ter se adaptado a essa climática diferente nesses outros países e mudado, né, a sua conformação. Por exemplo, no Brasil, né, onde temos uma doença de Lyme símile chamada síndrome de Baggio-Rochinari, pesquisadores, né, da Universidade de São Paulo conseguiram visualizar, né, em microscopia óptica, microscopia eletrônica, organismos, né, semelhantes a espiroquetas, mas numa forma típica, providos de parede celular, né, sem flagelos. E isso aventou a possibilidade dessas espiroquetas de forma típica estarem causando a síndrome de Baggio-Rochinari, né, que é a nossa Lyme símile aqui no Brasil. Prosseguindo aqui, bom, os sintomas da doença de Lyme, que se manifesta tanto na norte-americana, na europeia, quanto aqui na síndrome de Baggio-Rochinari, no começo da doença, as manifestações iniciais são mais sintomas constitucionais. Então, a pessoa vai ter febre, dores de cabeça, mialgia,
cerca de 50% a 70% dos pacientes podem desenvolver um eritema ali no local da picada, né, que é uma lesão avermelhada. Ela pode ter ou não forma de alvo, né, e isso é bem patognomônico da doença de Lyme, né, esse eritema no local da picada. Se a pessoa não descobrir essas manifestações iniciais e não tratar a doença, ela pode evoluir numa forma disseminada, porque aí as bactérias elas vão, né, usar a corrente sanguínea e se proliferar em outros locais do corpo, e dependendo de cada organismo, semanas, meses a anos, a pessoa pode desenvolver outros sintomas, como por exemplo meningite, radiculopatias, paralisia facial, né? Pode ter comprometimento cardíaco com bloqueio atrioventricular. E mesmo na fase tardia, quando a doença, né, isso vai depender de meses a anos, sem o tratamento, a pessoa pode desenvolver uma artrite, que é uma artrite bem refratária ao tratamento, né? Encefalopatia, sintomas semelhantes à síndrome da fadiga crônica, um quadro muito mais complicado de se tratar e que frequentemente os pacientes ficam com sequelas. Prosseguindo, né, o sinal clínico mais característico da doença de Lyme, como eu citei, é esse eritema migratório, que a gente chama de eritema migrans. Então, tem um pouco de diferença da pele clara para a pele negra. Então, você veja que geralmente é uma lesão aqui em forma de alvo, mas ela nem sempre ela respeita essas características, né? É importante que sempre após uma picada de carrapato, né, qualquer eritema que possa ter ali no local, né, isso daí avente a possibilidade de ser doença de Lyme. Bom, o tratamento, né, da doença de Lyme é com antibióticos. Então, pode ser usada amoxicilina, azitromicina, doxiciclina, ceftriaxona. Só que os antibióticos que se mostraram mais efetivos e que, inclusive, estão nos guidelines da Infectious Disease norte-americana e europeia, e aqui no Brasil também, são a doxiciclina e a ceftriaxona. A doxiciclina ela é usada mais para a fase inicial da doença, né? E a ceftriaxona é mais para uma fase mais disseminada ou tardia, porque a ceftriaxona ela consegue penetrar melhor na barreira hematoencefálica. Então os pacientes que já têm sintomas de meningite, encefalopatia, a ceftriaxona seria um melhor antibiótico por conta dessa penetração na barreira hematoencefálica. Bom, e aí a minha dúvida, né, pergunta de pesquisa seria exatamente sobre essa questão da profilaxia, né? Se o uso de antibióticos após uma picada de carrapato seria uma boa forma de prevenir a doença de Lyme. Então, o que se tem hoje, né, é que não há um consenso definido sobre a dose e a indicação dessa profilaxia, né? Temos algumas agências de saúde, como a norte-americana, né, por meio do CDC, que eles indicam essa profilaxia em dose única com doxiciclina, só que eles falam que cada caso tem que ser avaliado, né, que casos em que o carrapato ele fica mais de 36 horas, né, preso no paciente, são casos que têm maior risco, e menos que isso seria um risco menor, mas que cada caso teria que ser avaliado conforme a área que a pessoa está, né, se é uma área mais endêmica para a doença de Lyme ou não. Já a agência francesa e outras europeias, elas não indicam essa profilaxia após picada de carrapato, né? E aqui no Brasil também a gente não tem essa indicação. Bom, então eu fui buscar na literatura, né, essa resposta, e utilizando a pirâmide, né, de evidência,
eu fui buscar pelo o estudo, né, a modalidade de estudo que tem maior rigor, né, nível de evidência. Então, eu fui buscar uma revisão sistemática e, de preferência, com uma meta-análise. Eu encontrei essa revisão aqui, que é de 2021, que é do Zou e colaboradores, que foi publicado no BMC Infectious Disease, né? Então, o título, né, é profilaxia antibiótica para a prevenção da doença de Lyme depois de uma picada por carrapato, né? Uma revisão sistemática e meta-análise. Esses são pesquisadores, né, chineses, né, de uma universidade da China, a Kunming, né, e eles fizeram esse estudo para tentar responder, né, essa minha dúvida de pesquisa. Então foram mais de 6.000, né, 6.061 estudos encontrados. Desses, né, 6.039 foram excluídos, porque estavam duplicados ou fora do escopo da pesquisa, né? E após a leitura completa de 22 desses estudos, apenas 6, né, foram incluídos porque satisfizeram os critérios, né, da revisão sistemática e da meta-análise. Eles usaram uma escala para avaliar a qualidade desses estudos, né? Então, esses 6 estudos, eles usaram essa escala JARAD, né, que avalia vários pontos, né, nos estudos, né? Então, a questão da randomização, ocultação de alocação, dupla ocultação, retiradas e desistências durante o estudo. E uma pontuação nesse estudo acima de 3 já indica que o estudo tem uma melhor qualidade metodológica, e abaixo disso uma baixa qualidade metodológica. 5 estudos obtiveram uma qualidade metodológica de 6 a 7. E apenas um estudo, que é o do Armes e colaboradores, ele obteve uma pontuação equivalente a 3. Aqui o vídeo está tapando, mas seria um 3, né? É o que mais destoou do resto dos estudos. Então, as características, né, dessa meta-análise. Então, os estudos, né, aqui agrupou-se os estudos. O local deles, a maioria foi feito nos Estados Unidos e 2 apenas na Europa. Idade dos pacientes, né, utilizou pacientes adultos e crianças, né. Apenas um estudo usou só crianças e outro estudo usou só adultos, né, que é o da Alemanha e da Áustria. Os antibióticos, eles também divergiram um pouco. Alguns usaram doxiciclina, outros azitromicina, penicilina, e apenas um estudo, né, que não usou antibiótico oral, ele usou antibiótico tópico, azitromicina tópica, que foi esse estudo aqui feito na Alemanha e Áustria, né? E aqui a dose diária que foi usada, né, dependendo do antibiótico, os dias de tratamento. Então, teve 3 estudos que utilizaram 10 dias de tratamento. Outros 2 utilizaram uma dose única, outros estudos utilizaram uma dose única, né? E o estudo com tratamento tópico fez uma duração de 3 dias. O acompanhamento também dos pacientes divergiu bastante, né? Alguns acompanharam 2 meses, enquanto outros acompanharam quase 3 anos os pacientes. Então, a resposta que eu fui procurar, né, nesse estudo está expresso na forma do risco relativo, né, que seria essa probabilidade da pessoa desenvolver a doença de Lyme, né, entre esse grupo que recebeu
a profilaxia, o tratamento com antibiótico, e o grupo que não recebeu, ou seja, recebeu o placebo, né, que é o grupo controle. Indo para análise, né, aqui nós temos um gráfico de floresta, né, o forest plot, né. Então, cada linha aqui é um estudo, e nós vemos aqui que ele dividiu, né, em subgrupos, né, de estudo, né. Ele dividiu aqueles que fizeram antibiótico oral por 10 dias, daqueles que fizeram antibiótico oral em dose única e daqueles que fizeram antibiótico tópico, né? No caso, só um estudo. Então, o que acontece? Aqueles que fizeram antibiótico, então, explicando aqui, nesse primeiro subgrupo, né, que teve esses 3 estudos, aqui nessa primeira, aqui nessa coluna, né, nessa segunda coluna no caso, nós temos os eventos, né? Então, os eventos aqui seria desenvolver a doença de Lyme, né? Quanto desses pacientes aqui do grupo controle que desenvolveram a doença de Lyme. Então, aqui, nesse primeiro estudo de 1989, foram 27 pessoas, né, que participaram do grupo intervenção, ou seja, que receberam a profilaxia, e nenhuma delas veio a desenvolver a doença de Lyme. Já no grupo controle, dos 29, né, que tomaram o placebo, ou seja, não fizeram a profilaxia, apenas um desenvolveu a doença de Lyme. Por conta que esse estudo ele é um estudo que conta com muito poucos participantes e poucos eventos, né, ou seja, com poucos eventos no caso de pessoas que contraíram a doença de Lyme, né, após a picada do carrapato, seja utilizando a profilaxia ou placebo, ele acaba que é um estudo que ele não tem um poder estatístico tão importante, né, porque ele teve poucos eventos, praticamente só um evento, e poucos participantes. Então, o peso dele aqui para a nossa meta-análise, ele no final, ele vai pesar muito pouco, né? Cerca de 3,2%. E aqui, o intervalo de confiança dele, ó, vocês vão ver que ele é um intervalo que ele é muito grande, né? Então, ele começa do 0,02 e vai até o 8,41. Sendo que ao cruzar aqui no meio, né, essa linha aqui do meio é a nossa hipótese nula. Então, para cá, né, menor que 1 seria realmente a profilaxia preveniu a ocorrência da doença de Lyme, e aqui, né, um valor acima de 1 seria que a profilaxia ela não preveniu a doença de Lyme. Então, você nota que tem né, uma margem de erro bem grande. Então, tem muita gente desse lado, mas também desse lado. O que acaba não sendo estatisticamente significante, né, o resultado desse estudo quando ele é analisado de uma forma individual, né? Se a gente fazer o p-valor dele, ele vai dar bem maior que 0,05, né? Que vai mostrar que ele não é estatisticamente significante. E da mesma forma, os próximos estudos, o do Shapiro, por exemplo, ele vai nessa mesma linha. Foram 192 pessoas que participaram. Nenhuma desenvolveu a doença. Desses 192 que receberam a profilaxia, ninguém desenvolveu a doença. Mas dos 173 que receberam placebo, apenas 2 desenvolveram a doença. Então, como tem muito pouco evento, né, ou seja, desenvolver doença, acaba que diminui o poder estatístico dessa análise, né? Então, muito provavelmente por conta desse baixo poder estatístico, né, que a margem de erro, né,
o intervalo de confiança ele acaba cruzando aqui a hipótese nula, o que mostra que esse resultado individual, né, não é estatisticamente significante. Então, levando em conta só esse estudo, eu não daria para afirmar, né, se houve uma proteção com essa profilaxia de antibiótico. O próximo estudo também ele vai nessa mesma linha, né, de raciocínio. E quando a gente pega o diamante, que é a síntese desses 3 estudos, né, a gente vê que mesmo essa estimativa pontual dele, né, o centro do diamante ele estando para o lado, né, favorável à profilaxia, a gente vê que o intervalo de confiança dele é muito grande e ele acaba também tocando aqui, né, a hipótese nula, o que também mostra que não é estatisticamente significante esse resultado, né, para a gente considerar uma profilaxia. Agora, quando a gente vai na análise dos estudos, né, que fizeram a dose única de doxiciclina, o primeiro estudo, né, do Naudemann e colaboradores, ele vai mostrar que dos 235 pacientes que fizeram essa profilaxia, né, apenas um desenvolveu a doença de Lyme, enquanto aqueles que tomaram placebo, ou seja, não fizeram a profilaxia, 8 desenvolveram. Esse estudo também, apesar dele ter mais participantes que os que a gente analisou, ele também não tem tanto evento, né? Ou seja, desenvolver a doença de Lyme. Por isso que no final da nossa meta-análise, o peso dele em si é só de 7,3%. E aqui, quando a gente vai analisar um intervalo de confiança dele, ele tem um intervalo de confiança também bem amplo, né? Ou seja, essa margem de erro dele é bem ampla, né? Sendo que ele chega a cruzar, né? Mesmo que seja de forma mínima, a hipótese nula, né? Ele passa pelo valor de 1, né? O que torna ele não estatisticamente, né, significante, né, esse resultado dele. Agora, quando a gente vai analisar o estudo que teve maior peso nessa meta-análise, um peso de mais de 50%, que é o estudo do Armes e colaboradores de 2021. Então, eles pegaram muitos pacientes mesmo, mais de 1.000 pacientes aqui no grupo intervenção e quase 650 aqui no grupo controle, né? E aqui a gente nota que foram muitos eventos, né? Ou seja, o evento desenvolver a doença de Lyme. Então, aqui no grupo intervenção tiveram 10 pessoas que desenvolveram e aqui no grupo controle 19 pessoas. Então, quando a gente vai fazer essa análise estatística, né, desse estudo, a estimativa pontual desse estudo, né, ele fica, né, abaixo de 1, né, ou seja, ele fica no 0,33 aqui, o que mostra uma proteção significativa da profilaxia, né, e ele não cruza também a linha da hipótese nula, né, ou seja, ele é um estudo que ele tem um poder estatístico interessante, e mesmo porque ele tem, se a gente analisar essa linha aqui, você vê que é uma linha muito pequena. Então, a margem de erro dele é bem menor que os estudos anteriores, né? Então, ele é um estudo que ele tem uma margem de erro menor justamente porque ele tem muito evento, né? Ou seja, né, 29 eventos aqui no total, né? E muitos participantes, o que torna o poder estatístico dele muito maior que os anteriores. E justamente por conta disso também foi o estudo que ele teve mais peso na nossa meta-análise. Então, né, a síntese, né, o efeito, né, combinado desses dois estudos vai mostrar aqui uma proteção, né, significativa contra a doença de Lyme, né, uma proteção aqui de mais de 70%, né? Quando a gente foi analisar o resultado combinado desses estudos. Nota que o diamante, né, o centro dele está em 0,29, né? E o intervalo de confiança dele, né, ele vai de 0,14, né? Ou seja, mais de 80% de proteção.
até 0,60, que seria em torno de 40% de proteção. E aqui, quando a gente vai analisar o estudo que utilizou só a azitromicina como tratamento tópico, né? Apesar de tem muito participante, né? Só que menos eventos, né, que o estudo anterior. Isso mostrou que no final ele contribuiu apenas com menos de 30%, né, do peso, né, do resultado final da nossa meta-análise. Só que ele é um estudo que ele caiu no problema dos primeiros que eu discuti. Então, ele é um estudo aqui, o intervalo de confiança dele cruzou aqui a linha da hipótese nula, ou seja, né, a pessoa fazia a profilaxia com a azitromicina tópica e não fazia a profilaxia com a azitromicina tópica, dá no mesmo. Então, é um estudo que não mostrou, né, essa diferença e não mostrou também uma significância estatística. Só que esse que é o legal da meta-análise, ele poder analisar todo o conjunto da obra. Então, quando a gente pega todos esses estudos, né, e faz essa análise do resultado deles, né, a gente vai chegar numa conclusão. Então, quando a gente fez essa análise em conjunto de todos esses estudos, a gente chegou à conclusão que é benéfico, né, a profilaxia antibiótica, porque no final das contas, né, o nosso diamante, né, que seria esse efeito combinado de todos os estudos, né, essa estimativa global, né, dos estudos, ele mostrou aqui o centro do diamante em 0,38, né, e o intervalo de confiança também mais estreito. Então, aqui nós temos desde pacientes que tiveram 78%, né, de proteção, quanto aqueles que tiveram só 34% de proteção, né? Sendo que essa estimativa global, né, de 0,38 equivale, né, você desconta de 1, né, 1 menos 0,38, você vai chegar a uma redução do risco de desenvolver doença de Lyme de 62%, que é um valor bem interessante. E o somatório, né, de todos esses estudos, nós tivemos mais de 2.000 participantes de grupo intervenção e mais de 1.600 no grupo controle, né? Então, uma amostra significativa. E a heterogeneidade também desses estudos. Eles são estudos, né, que, se a gente for ver aqui, eles são mais semelhantes, né? Isso também que torna possível também a gente analisar fazer essa análise, né, na nossa meta-análise, porque se fossem estudos que fossem muito distantes, né, não teria sentido a gente analisar eles como a gente está fazendo aqui. Então, aqui só para explicar, né, cada linha aqui é um estudo, né, o diamante é a síntese desses estudos, né. Esse quadradinho aqui, ele vai mostrar o peso do estudo, né? Então, esse quadradinho aqui, o maior, é o estudo lá do ARMS, né, e colaboradores. É o estudo que foi feito ali na Holanda, né, que pegou muitos pacientes e teve vários eventos, né? Então, ele tem um poder estatístico maior e por isso que ele tem esse quadradinho maior e justamente ele vai também influenciar mais no peso, né, da nossa decisão final, né, porque o poder estatístico dele é muito grande. Muitos participantes e muitos eventos, né. Então, aqui, né, cada quadradinho individual desse é o risco relativo, né, para cada estudo. O risco relativo, eu expliquei para vocês a probabilidade, né, de não desenvolver a doença de Lyme, né, fazendo a profilaxia antibiótica, né. Isso quando a gente compara o grupo intervenção e o grupo controle, né. Então, cada quadradinho desse é a síntese, né, do estudo, né. Ou seja, o risco relativo
para cada estudo. E o diamante é o risco relativo total, né? Ou seja, a síntese desses riscos relativos, né? O efeito global, né? Quando a gente analisa os três estudos em conjunto. O quadradinho, como eu expliquei para vocês, né, o peso do estudo, né? Então, esse estudo que teve mais eventos e mais participantes foi o que pesou mais na nossa meta-análise. Então, conforme eu expliquei, né, um risco relativo menor que indica, né, que o uso profilático do antibiótico ele protege contra a doença de Lyme, já um risco maior que ele vai mostrar que não tem proteção utilizar antibiótico como profilaxia. Aqui mostrando de novo, né, o gráfico da floresta. E aqui, né, a nossa síntese, né, da meta-análise, né, que realmente a profilaxia ela tem um efeito protetor contra o desenvolvimento da doença de Lyme, né, logo após essa picada do carrapato, né, sendo que essa proteção, né, é estimada, né, de 62%, que vai variar desde 78% até 34% de proteção, né, tem essa margem de erro aqui, que vai de 78% a 34%, sendo a média 62% de proteção. E, como eu falei, né, o estudo que mais pesou, que mais contribuiu para essa meta-análise foi do ARMS, né, porque ele teve muitos participantes e muitos eventos, né, durante esse estudo, né, ou seja, o evento desenvolver a doença de Lyme, né, o que tornou esse estudo mais pesado na nossa meta-análise e com poder também estatístico maior, né, porque ele teve muitos eventos e muitos participantes. Então, assim, o que acontece é que o uso rotineiro de profilaxia antibiótica, usualmente ele não é recomendado, né, como uma terapêutica, né, principalmente se for na Europa, no Brasil. No entanto, os Estados Unidos, né, por meio do CDC, eles recomendam se o tempo de fixação do carrapato, né, for maior que 36 horas, né, e dependendo também da questão da área, se ele está numa área, por exemplo, no Nordeste dos Estados Unidos, que é uma área que tem maior ocorrência de doença de Lyme, então isso tem que ser avaliado com cuidado pelo médico assistente. Então, nós sabemos, né, que usar antibióticos como profilaxia, né, não é uma coisa que vem isento de risco, né? Os antibióticos eles carregam vários efeitos adversos, como, para citar, né, o risco de uma anafilaxia, uma enterocolite, situações mais raras, como síndrome de Stevens-Johnson, reações urticariformes, vômito, diarreia, a proliferação de doenças oportunistas, como candidíase, por exemplo. Então, o ideal seria que nós tivéssemos, né, um antibiótico que fosse barato, fosse eficaz, com efeitos colaterais mínimos, mas esse antibiótico ainda não existe. Então, quais seriam as limitações dessa meta-análise, né? Que apenas, né, seis estudos foram incluídos, desses mais de 6.000 estudos, né, 6.661, apenas 6 estudos foram incluídos na análise. Desses 6 estudos, né, 4 eram dos Estados Unidos e 2 da Europa, então não temos estudos da Ásia, da África, da América do Sul. E além disso, né, dependendo do local que o estudo foi realizado, a gente sabe que tem diferenças entre as espécies de carrapato, as espiroquetas, né, que existem várias subespécies, né, de borrelias, como eu vou mostrar no slide a seguir. Isso daí pode trazer uma diferença significativa para o resultado dos estudos.
Então, até para mostrar aqui, exemplificar, são muitos tipos de Borrelia burgdorferi, né? Atualmente a gente sabe que as patogênicas, a Borrelia afesi, Borrelia garini e a bavariensis, né, que predominam aqui na Europa, né? E aqui nos Estados Unidos temos mais ocorrência da Borrelia burgdorferi stricto sensu. Inclusive essas borrélias, dependendo, elas têm predileção para acometer sistemas diferentes do corpo, né? Por exemplo, a Borrelia garini, ela tem uma preferência por acometimento neurológico. Então é comum você ver os casos de Lyme na Europa que tem mais acometimento neurológico. Então a pessoa tem radiculopatias, paralisia facial, meningite, enquanto nos Estados Unidos, Canadá, por conta dessa outra espécie de Borrelia, a gente tem mais acometimento, por exemplo, articular. Então a pessoa vai ter mialgias, artralgias, né, fadiga. E inclusive aqui no Brasil, né, aventa-se a possibilidade da bactéria que existe aqui no Brasil, essa espiroqueta, ela ser mais semelhante à Borrelia garini europeia. Por quê? Porque aqui no Brasil, essa Lyme simile que nós temos, né, a síndrome de Budd-Rochinari, ela predominam sintomas neurológicos ao invés dos articulares, né? Pode ter ocorrência dos dois, mas o que os estudiosos, né, notaram, os estudiosos, no caso, os pesquisadores, né, que estudam a doença no Brasil, notaram que os pacientes brasileiros predominam mais sintomas neurológicos. Outra questão, outra limitação é que o estudo, né, que deu mais peso para a nossa meta-análise, que foi do Armes e colaboradores aqui em 2021, né, é justamente o estudo que tem o menor índice de JADAD, né, que é 3, né? Então é o que tem pior qualidade metodológica, mas é o que dá mais peso aqui, né, para a nossa meta-análise, porque ele teve muitos pacientes e vários eventos, né, e vários eventos descritos. Outra limitação do estudo seria a questão do NNT, né, que é o número necessário para tratar. Então, esse NNT ele vai representar o número de pacientes que precisam ser tratados para alcançar um desfecho. Então, aqui no caso do estudo, seria o número de pacientes que a gente precisa tratar, né, fazer a profilaxia para evitar um caso de doença de Lyme. E a meta-análise chegou, né, a um resultado global que precisaríamos de 50 pacientes, né, tratar 50 pacientes para evitar um caso de doença de Lyme. No entanto, quando a gente olha o estudo que pesou mais nessa meta-análise, né, que é o do Armes, ele mostra que teríamos um NNT de 10, ou seja, a cada 10 pessoas que a gente fez a profilaxia, a gente evitou um caso de doença de Lyme. Então, note-se que existe, né, existe uma diferença bem grande aqui. E sendo 50 ou 10, né, o número, o NNT, a gente tem que ver que a doença de Lyme é uma doença que, se ela não for tratada no início, né, e a pessoa desenvolver as fases disseminada e tardia da doença, né, ela pode ficar com sequelas irreversíveis para o resto da vida e ter uma péssima qualidade de vida. Então, se dentre 10 ou entre 50 pacientes a gente conseguir evitar que isso possa vir a acontecer, seria importante. Bom, a conclusão desse estudo de meta-análise é que as evidências que apoiam, né, o uso profilático de antibióticos para a prevenção da doença de Lyme, né, principalmente essa questão da dose única da doxiciclina, mas como eu comentei, é necessário estudos com maior qualidade metodológica, né? Então, só tivemos o estudo ali do Armes, que teve um índice JARAD
apenas de 3, né? E precisaríamos de mais estudos, com muitos pacientes, né? E vários eventos, ou seja, a descrição de ocorrência de doença tanto no grupo controle quanto no grupo que recebeu a intervenção, para que a gente pudesse chegar num poder estatístico maior, né? E numa menor incerteza, para poder afirmar, né, de forma mais consolidada que essa profilaxia é efetiva, né, para evitar que o paciente contraia a doença de Lyme. Então, eu queria agradecer aqui, né, ao tempo dispendido por quem assistiu esse vídeo, né. Agradecer ao professor Dr. Antônio José Grande, que é meu orientador, né. Eu fico muito orgulhoso e satisfeito de vir falar sobre esse tema, porque é um tema que pessoalmente eu tenho maior afinidade, visto que eu contraí a doença de Lyme em 2018, quando eu estudava no estado de Goiás, né? Acredito que por uma trilha onde eu passava para ir para a universidade, e foi muito difícil, porque foram mais de 30 profissionais e especialistas das mais diversas especialidades médicas que eu passei, e praticamente 3 anos de curso trancado, e assim, acho que é muito importante, né, principalmente no Brasil, que não temos só a doença de Lyme, mas a febre maculosa, que é tão letal quanto termos, né, uma profilaxia, né, um tratamento que possa ser efetivo e que evite, né, todo esse sofrimento, né, sofrimentos que, como por exemplo eu passei, outras pessoas, né, que se isso pudesse ser evitado seria o ideal. E só para aproveitar, né, que estamos falando da doença de Lyme, né, eu queria só deixar umas mensagens, né, algumas take-home messages, que as ninfas do carrapato que transmitem a doença de Lyme, elas podem ser tão diminutas quanto grãos aqui, né, parecem grãos aqui de areia, né. E aqui para mostrar, ó, no ouvido no ouvido, né, no conduto auditivo externo aqui de uma criança, né, próximo ao que é o pavilhão auricular, várias ninfas, né, então são realmente diminutas, e no caso de crianças muitas vezes a gente não vê, né, e provavelmente isso aqui ele vai passar muito mais de 36 horas grudado aqui, então a chance de transmissão da doença aumenta consideravelmente, né. E para vocês verem também que eritemas aqui disseminados, né, nos membros inferiores de uma paciente, para mostrar que a doença, né, ela pode vir como várias manifestações. Essa, por exemplo, de um eritema disseminado, né, esses eritemas geralmente eles podem ir e voltar ou ficar fixo, né. Isso é já mais uma fase que já está mais tardia da doença. E aqui uma charge, né, para levar um pouco de reflexão, né, que às vezes o paciente ele já passou por inúmeros médicos, fez vários tipos de tratamento e mesmo assim está sem um diagnóstico. E assim pode ser, né, que não tenhamos tanta essa sensibilidade, né, para chegar no diagnóstico correto, mas é importante que a gente tenha, né, em mente a doença de Lyme, né, porque é um diagnóstico diferencial importante, principalmente nessas patologias de difícil diagnóstico, em que você já pesquisou quase tudo, né. Então aqui mostrando, né, que muitos pacientes com que eu tive contato aqui no Brasil relataram que eles frequentemente eram tidos como pacientes psiquiátricos e que nenhum médico dava razão a eles, né, ouvia. E é muito importante, né, você ter em mente isso, a existência dessa doença, e fazer a pesquisa, principalmente ver se pode ter tido uma história, né, de carrapato, de exposição à doença de Lyme. Às vezes
esse carrapato foi tão pequenininho que a pessoa nem viu, mas os sintomas que ela vai vir a desenvolver podem ser devastadores e deixar sequelas assim para o resto da vida. Aqui eu queria fazer uma homenagem, né, ao pesquisador que foi o responsável pela descoberta e por avançar nos estudos, né, referente a essa patologia no Brasil, que foi o Dr. Natalino Oshinari, né? Ele infelizmente veio a falecer em 2023, mas o legado dele é imenso, né? Desde o começo da década de 90, quando ele foi para o interior de São Paulo colher as primeiras espécimes de carrapato, chegou a vir aqui para o Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, com um colega dele, Dr. Isaías, também coletar carrapatos, e descreveu, né, as manifestações clínicas dessa doença, nomeou ela de síndrome de Bage-Roshinari porque um colega que ele tinha na época, que era um biólogo, né, que era especialista em carrapato, então os dois estudaram essa doença e viram que ela tinha algumas diferenças em relação à norte-americana e europeia, principalmente nessa questão de ser uma doença que ela não positiva, né, ela tem uma positividade fraca, né, aos antígenos que são usados, né, atualmente no exame da doença de Lyme. Estima-se que só 50% dos pacientes positivem. E fora isso, essa questão de ser uma doença que às vezes você trata, ela volta, então ela tem um curso crônico recidivante, né, e um diagnóstico mais difícil. Então, só tenho a agradecer esse pesquisador, porque se hoje eu estou aqui, estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, foi graças a ele, né, ao laboratório que ele ajudou a fundar no Hospital das Clínicas da USP, que é o LIN 17, né, que é o Laboratório de Investigação Médica, né, especialista esse laboratório em investigação de doenças reumatológicas, então faz diversos exames, né, principalmente o exame do Lyme, né, aqui no Brasil, e um exame que eles ajudaram a melhorar, porque era um exame que ele, por usar antígenos que são da Borrelia norte-americana, né, o exame que nós temos nos laboratórios tradicionais, eles não pegam tão bem a doença brasileira. Então, eles fizeram algumas alterações nos exames do Lyme aqui no Brasil para pegar melhor a nossa doença, né, a Borrelia brasileira. Então, muito agradecido a ele, né, e aos pesquisadores responsáveis por tudo isso. E o Dr. Natalino se foi, mas é como se ele ficasse, né, porque a bondade, o que ele fez para milhares de pacientes, incluindo a mim, ele fica, né, e vai continuar com as pesquisas, né, que serão feitas em cima dessa doença. E para finalizar aqui, uma leitura complementar, né, que aqui o artigo que eu usei para fazer esse vídeo, né, que é a análise aqui da meta-análise, né, dos pesquisadores, e dois artigos que eu indico muito para você que se interessou pela doença de Lyme, quer conhecer mais a respeito, seria esse artigo aqui, que ele é um pouco mais curto, mas ele resume muito bem a doença de Lyme aqui no Brasil, que é uma longa jornada para entender a Borrelia burgdorferi no Brasil, que é do professor Natalino, né? E esse outro artigo que ele conta mais do ponto de vista histórico, desde os primeiros casos que foram descobertos no interior de São Paulo, em irmãos que moravam no condomínio fechado. Então é bem interessante, né? Eu indico, assim, principalmente para os colegas médicos que trabalham aqui no Centro-Oeste e Sudeste, onde está concentrado o maior número de casos, né, da doença de Lyme brasileira. Então é isso, e muito obrigado pelo tempo de vocês.